Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Graça e paz, amada Igreja Batista Moriá, a nossa grande família, a nossa comunidade de fé. Mais uma vez nos reunimos aqui em comunhão como Igreja de Cristo para ouvirmos a doce voz de Jesus, a perfeita orientação de Jesus e o perfeito ensino de Jesus, que tem o objetivo de formar a igreja, de moldar a igreja, de formar os discípulos de Cristo à imagem e semelhança de Cristo. Queridos irmãos, cante, louve, adore, exalte ao Senhor com o seu coração. Estamos aí no quarto domingo, com cultos presenciais e simultaneamente cuidando de você, lembrando de você, e que você não fique sem a palavra de Deus, que alimenta, que conforta, que salva e que liberta. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, é no nome precioso de Cristo que buscamos a Tua presença, já crendo que o Senhor fala conosco, ouve a nossa petição. E hoje, Senhor, queremos entregar a nossa vida, o nosso ser em Tuas mãos, para que o Senhor fale de forma tremenda a todos nós. Ilumine nossa mente, ilumine nosso coração, instrua, Senhor, o Teu povo através da orientação e do sopro do Teu Espírito, e que muitas vidas sejam transformadas, aperfeiçoadas e salvas e libertas para a Tua glória. Abençoe-nos, ó Deus, pois precisamos de Ti, porque iremos ler a Tua palavra, iremos explicar a Tua palavra, iremos aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Por isso, Senhor, unge os nossos lábios, unge a nossa mente, unge o nosso coração, para que a Tua palavra venha revelar a todos nós, discípulos e discípulas, a Tua vontade sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, graças a Deus,
no culto presencial, na celebração presencial, tivemos um bom número de pessoas e Deus falou de uma forma muito tremenda. E hoje, com certeza, Deus também vai falar ao seu coração. Recebemos algumas notícias do que foi a palavra, de como a palavra alcançou as vidas, e a minha oração nesta noite é que mais uma vez a palavra de Deus venha falar ao seu coração daquilo que Deus falou ao meu coração. Estamos aí nesta série e estamos indo para a quarta mensagem da série Cartas para o Novo Tempo. Sim, um novo tempo não porque tem um novo pastor, não porque tem um novo ministério, um novo programa, um novo ou uma nova filosofia de trabalho. É cartas do apóstolo Paulo, sim, para o novo tempo, porque a igreja está inserida nesse novo tempo. Novos desafios, novas morais e éticas querendo entrar para dentro da igreja. Muitas mensagens que se diz evangélica, mas na realidade tem descredenciado, tem procurado, porque a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, jamais será descredenciado, porque a palavra do evangelho está firmado na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas estamos vivendo um novo tempo em que quer colocar uma nova ética, uma ética que não é bíblica, uma ética que não é da palavra de Deus, uma ética que não é oriunda do caráter de Deus. E nós somos o povo de Deus, o povo que ouve Deus através da sua revelação, que é a Bíblia, é a sua palavra. Esta é a nossa crença, esta é a nossa convicção como evangélicos. Evangélicos que seguem o evangelho de Jesus Cristo, não outro evangelho. E hoje eu quero falar sobre esse novo tempo onde precisamos de coragem. Eu quero convidar você a ler comigo, eu quero ler para você e com você o texto da segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, ao pastor da igreja de Éfeso, um jovem desafiado a enfrentar grandes desafios, desafiado a encontrar pela frente grandes obstáculos que poderia produzir desânimo em sua liderança. Leia comigo esse texto de 2 Timóteo, capítulo 5, onde lerei dos versos 3 ao verso 8, a parte A somente do verso 8. 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 3 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus, inspirando a mente e o coração do apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, um manual, segundo os teólogos, um manual para os pastores e líderes, um manual de orientação de como dirigir e cuidar da igreja. Mas essa carta de Paulo a Timóteo, a essência, o teor, a alma do texto, é para todos aqueles que servem o Supremo Pastor, Jesus Cristo, aqueles que seguem o Supremo Pastor, Jesus Cristo, aqueles que desejam agradar o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, o verdadeiro dono da igreja. Vamos ler? Diz assim Paulo escrevendo a Timóteo: dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa como o servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lode e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas poder, de amor e de equilíbrio.
Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Vou ler novamente o verso 6 e 7, e sublinhe aí na sua Bíblia. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus, dizendo Paulo a Timóteo, Timóteo, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo, nesta carta, que os teólogos dizem, chamam e apelidam essas duas cartas, a primeira e a segunda, de manual para o líder pastor. Porque, na realidade, Timóteo era um pastor de almas, era o pastor da igreja, ele cuidava da igreja de Cristo. São duas cartas. Vamos lá, a primeira carta, a ideia central, o tema básico da primeira epístola de Paulo ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo, era orientações para a organização da igreja. Isso é bem claro na primeira epístola, na primeira carta. Já a segunda carta, essa que eu li há pouco para vocês, fragmento dessa segunda carta, Paulo insiste na pureza da doutrina. Paulo insiste na ideia central dessa segunda carta, a pureza da doutrina. É o que diz ali no texto do capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo de 2 Timóteo 4, versículo 1 ao 2. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo dizendo a Timóteo. A ideia central da segunda carta é que Timóteo insiste na pureza doutrinária e por isso escreve esse texto. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, Timóteo, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo estava nesta carta exortando Timóteo. Timóteo era um homem jovem, tímido, doente, mais propenso a ser comandado do que comandar. E diz o texto também que ele fosse um homem, um jovem que perseverasse na missão, na proposta de liderar a igreja. Como jovem, inexperiente, tímido, doente, as pessoas não levavam ele muito a sério, não estimulava, não cooperava, mas produzia sofrimento maior ainda na vida de Timóteo, e Timóteo estava no limiar da desistência da liderança a ele confiada por imposição de mãos, das próprias mãos do apóstolo Paulo, quando confiou, ordenou, comissionou, passou o cajado a Timóteo para cuidar da igreja da grande cidade de Éfeso, pois Timóteo era um homem jovem, tímido e doente, mais propenso a ser comandado do que comandar. Era essa a dúvida das pessoas que cercavam Timóteo, que eram lideradas por Timóteo. E por isso, Paulo diz com veemência: Deus não nos deu um espírito de covardia. Paulo repreende
Timóteo por sua timidez. Paulo transmite uma exortação amorosa, sim, mas uma exortação por conta dos desafios do ministério. E Paulo chama Timóteo e apresenta as qualidades daquilo que aquele que é comissionado e escolhido por Deus é atribuído a ele, aos seus dons, pois ele diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E outras versões, provavelmente a sua, de domínio próprio. Paulo mostra e apresenta as qualidades de um bom obreiro, de um bom líder. Primeiro, ele recebe de Deus coragem, porque para liderar uma igreja de Cristo é preciso de muita coragem, é preciso de muita firmeza, é preciso ter coragem de tomar decisões que muitas vezes são decisões impopulares, coragem de falar as coisas que precisam ser ditas e faladas para exortar o povo, para trazer de volta o povo de Deus ao caminho correto, que é o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho. Coragem para exortar, inclusive, os mais velhos, que insistem em achar que têm mais experiência e desprezam o jovem pastor Timóteo. Paulo também diz que na vocação do líder da igreja, ele recebeu poder para enfrentar sem desanimar. Digo isso com muita propriedade porque temos experimentado como líder pastor momentos que parece que não vamos aguentar, que não vamos suportar, e no íntimo da gente a gente diz assim: eu não vou aguentar mais isso não é para mim, é muito difícil, os desafios são muito grandes, os obstáculos cada vez cercam, cada vez mais dificuldade, resistência. Isso não é para mim, Deus. Mas aí Deus nos reveste de um poder, de uma resiliência. Resiliência é suportar pressões como se fosse um elástico. A resiliência é como se fosse um elástico que vai esticando, parece que vai arrebentar, e quando forças contrárias passam, o elástico volta ao seu estado original. Esse poder da resiliência de Deus na vida do servo é isso. Passamos por muitas lutas, passamos por muitas dificuldades, mas o Senhor é fiel. Ele mantém a nossa resiliência, a nossa resistência. Diz também o apóstolo Paulo: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, mas também de amor, porque poder sem amor não dá para liderar a igreja de Cristo. Amor pelo povo. Um líder que não ama o seu povo é chefe. Um líder que não ama de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua sinceridade, é um chefe, é um profissional da religião. Por isso, o líder pastor. Por que pastor? Pastor é um apelido, aquele que cuida, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E quem deu a vida pelas suas ovelhas, a referência de pastor, Jesus Cristo. Esse amor pelo povo. Um amor indiscriminado, um amor que não escolhe vidas, histórias, vida econômica, status quo, ou seja, posição na sociedade. É o amor incondicional, ama a todos de igual forma, porque também se não amar, vai cumprir expediente, vai bater o ponto, vai cumprir obrigação, vai assinar um contrato. E pastor é pastor o tempo todo, não existe expediente pastoral. Existe uma vida pastoral, existe uma integridade de vida pastoral. Nada no mundo, na liderança de um pastor, é grande demais que faz ele desistir das ovelhas às quais o Senhor confiou. Diz também o texto que, além de nos
dar coragem, nos dá poder, nos dá amor, Deus também nos dá o equilíbrio. Aqui, na minha versão, é equilíbrio, mas provavelmente na sua versão, em várias versões, Paulo fala e é traduzido como domínio próprio. Domínio próprio aqui é uma palavra muito difícil de ser traduzida. É uma palavra do grego para o português que é literalmente traduzida como sofronismo ou sofromismo. É um tipo de equilíbrio, um domínio próprio outorgado por Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Um domínio próprio, o adiamento da autossatisfação, o dom do equilíbrio é um domínio próprio outorgado por Deus, oriundo de Deus. E um grande teólogo dá o nome de a sanidade da santidade. Precisamos de santos sanos, ou não precisamos mais de líderes insanos, líderes loucos, que fazem as coisas conforme dá na cabeça. E Timóteo precisava muito dessa exortação. Timóteo pode ser uma metáfora, pode ser a figura, ou o estereótipo, você escolhe, dos crentes desanimados de hoje. Dos crentes desanimados, retraídos e tímidos de hoje. Dos crentes desencorajados para enfrentar os desafios de ser igreja de um novo tempo. Em síntese, Paulo estava dizendo a Timóteo, e hoje essa palavra é para você também que é crente. Está dizendo para todos nós, na figura, na metáfora, do estereótipo, dos crentes desanimados, retraídos e tímidos e desencorajados de hoje. Paulo está dizendo, desenvolva-se. Desenvolva-se em você, crente em Jesus Cristo, um espírito de ousadia santa. Um espírito de força vigorosa. Um amor de qualidade de origem divina. E um autodomínio que conduz um espírito submisso a Deus. É isso que Deus quer hoje para a igreja de um novo tempo. Por isso essa carta de Paulo a Timóteo ela é muito atual em sua essência e dos seus valores intrínsecos contidos nesta carta. Existem muitos crentes desanimados, porque dizem que ser crente é muito difícil. Nunca foi fácil. No início da igreja, a igreja perseguida, e Paulo aqui estava preso, na antessala de ser decapitado. Uma violência enorme, a fúria de Nero perseguia os cristãos. Os cristãos eram crucificados. E segundo o historiador, faltava madeira para confeccionar tantas cruzes, para pendurar os crentes. Os crentes eram queimados vivos, serviam de tochas humanas para iluminar a cidade. Por isso o crente de hoje se diz desanimado por quê? Pelas pressões do mundo, pelas dificuldades de testemunhar, porque infelizmente por conta do mau testemunho de alguns líderes e pseudos pastores, de algumas igrejas que se dizem evangélicas. Tais ações de mau testemunho têm procurado colocar em xeque a credibilidade da Igreja de Cristo na sociedade. E por isso nos leva ao desânimo. Crentes que precisam ser revigorados. E hoje eu quero convidar você a receber essa mesma exortação do apóstolo Paulo a Timóteo, que estava querendo desistir.
Eu quero falar para você, igreja, que hoje Deus precisa ver coragem na vida dos seus discípulos. Tenha coragem moral, tenha coragem de praticar a moral cristocêntrica, a moral dos valores cristãos, a moral exemplificada, praticada e ensinada por Jesus Cristo. Não uma moral que se adeque, que se molda, que é moldurada, que é forjada para pegar alguns atalhos que o mundo oferece. Porque ser moral hoje se torna imoral para a realidade de alguns contextos. Ou seja, o imoral passou a ser moral e o moral passou a ser imoral. Falar contra o pecado, denunciar o pecado é imoralidade social. Querem calar a boca profética, a voz profética da igreja, mas precisamos ter coragem. Diz um comentarista bíblico que se não fosse o sal e a luz dos cristãos, esse mundo já teria sido sucumbido em grandes tragédias morais. Precisamos ter coragem para ser honesto. A honestidade hoje, segundo alguns pessimistas na sociedade, não existe mais. Não existe mais honestidade na vida conjugal, não existe mais honestidade na vida familiar, não existe mais honestidade no mundo corporativo das empresas, não existe mais honestidade na venda. Meus irmãos, precisamos ter coragem para sermos honestos, apesar de pagar preço, de perder vantagens, de não ser muitas vezes classificado para ocupar alguns lugares na sociedade. Mas mesmo assim eu quero te convidar. Deus está te convidando. Está dizendo através dos lábios da carta do apóstolo Paulo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus quer que a igreja avance e tenha coragem para cultivar e ter coragem de ser moral, de estar dentro de uma condição de honestidade. Tomando coragem de cultivar coragem. Encare de frente os problemas, encare de frente aquilo que está atrapalhando a sua caminhada espiritual. Tenha coragem de selecionar bons exemplos de pessoas. O mundo hoje está carente de referências. Por isso, tenha coragem de buscar bons exemplos. É o que diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, versos 10 ao verso 11. Observe o que Paulo diz a Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Paulo dizendo, olha para mim, olha como é que eu tenho coragem de militar, de trabalhar, de atuar no ministério que recebi do próprio Cristo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você, Timóteo, foi testemunha das minhas perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Quando você estiver desanimado, meu irmão, minha irmã, escolha a referência dos corajosos. Escolha referências na história de homens e mulheres, da sua história também, que tiveram coragem pela fé, pelo amor e pelo domínio próprio de enfrentar as realidades. Talvez seja essa a resposta, porque muitas pessoas têm desistido de ser igreja. Muitas pessoas têm desistido de seguir a Cristo e servir a Cristo através da igreja. É porque procuraram referências negativas.
Referências de pessoas que, por qualquer tipo de rasa provação, desistiram de Jesus. São aqueles que a sociedade hoje falam que são cheios de mimimi. Qualquer coisa abandona a igreja. Porque ficam escolhendo púlpitos, ficam escolhendo líderes que venham massagear o seu coração, que venham aprovar atitudes muitas vezes erradas, atitudes que Deus não aprova, e pela palavra é pregada, e aí são confrontados com a palavra e não resistem tal confrontação, então preferem desistir de seguir a boa palavra. Tenham coragem para entrar no caminho que é Jesus. Levantar a mão para Jesus num culto, dizendo que aceitou Jesus, não é entrar no caminho que é Jesus. O entrar no caminho que é Jesus é ter Jesus como foco, como referência. É fazer o que ele fez. É obedecer como ele obedeceu. É amar como ele amou. É perdoar como ele perdoou. É ter compaixão dos inimigos como ele teve compaixão dos inimigos. Por isso, a igreja hoje precisa dessa pegada. Precisa dessa força. Precisa dessa coragem. Tenha coragem de caminhar pelos caminhos. Ou melhor, pelo caminho que é Jesus. Pois ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai a não ser por mim. Tenha coragem de seguir em frente. Tomou a decisão em Cristo? Ok. Crer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e só a Ele leva o Pai? Ok. Se batizou, se tornou membro de uma igreja local? Amém. Agora tenha coragem para seguir em frente. E uma ilustração bíblica que fala sobre isso é no capítulo 9 de Lucas, onde registra um acontecimento na vida de Cristo, ou na biografia de Cristo, ou na história de Cristo, que algumas pessoas procuraram Jesus para segui-lo. Mas logo assim, em seguida que Jesus convida, começaram a ter evasivas desculpas. Porque diz o texto, quando andavam pelo caminho, capítulo 9 de Lucas, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Talvez envolvido, encantado com a mensagem maravilhosa de Cristo e seus ensinos. E ele disse, eu quero isso para mim. Então eu vou falar para Jesus, vou procurar Jesus, eu vou te seguir. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves no céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Talvez muitas pessoas procuram Jesus querendo conforto, querendo ter vida boa, querendo ter prosperidade. E, infelizmente, alguns picaretas da religião percebem a carência financeira de muitas pessoas e engana as pessoas ou pela carência ou pela ganância. E aí oferece prosperidade, porque seguir a Cristo é garantia de prosperidade, diz estes, os pseudos e falsos pastores. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus, quando aqui viveu, não tenha aonde inclinar a sua cabeça. E aí segue o outro e diz, eu vou te seguir, mas eu preciso cuidar do meu pai, eu preciso sepultar meu pai. Mas o pai não tinha morrido, pelo contrário, o pai estava com saúde, provavelmente até com uma saúde irritante, nada batia o seu senhor, pai. Mas ele diz assim, olha, eu só posso seguir quando meu pai morrer e depois eu sepultar. E aí Jesus fala assim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Aí vem o terceiro, ainda outro disse, vou seguir. Mas Senhor, deixa eu primeiro voltar a despedir-me da minha família. E respondeu Jesus, ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto
do reino de Deus. Por isso, tenha coragem de seguir em frente. Porque olhar para trás é olhar para a zona de conforto, de cuidar da própria vida e não cuidar dos interesses do reino de Deus. Pois a palavra de Deus mesmo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dentro desta proposta de tenha coragem de seguir em frente, a base dessa história do ocorrido na biografia de Cristo, Paulo também iria concordar com essa exortação. Porque Deus não está muito preocupado como você começou a sua caminhada no Evangelho. Deus não está muito preocupado, na minha visão, humanamente falando, como você começou na igreja. Deus está trabalhando e conspirando a seu favor para que você tenha um fim de vida que agrade o coração de Deus. Deus quer que você termine bem e possa dizer, como o próprio apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que mais importante você vai ter no final da vida e no tribunal da consciência diante de Deus é se você guardou a fé em Cristo. Por isso eu tenho uma frase que me incomoda muito, que eu forjei, que eu escrevi, até hoje ela está guardada em meus apontamentos. A frase é: o arado de Deus não é brinquedo, não é distração, não é entretenimento de meninos religiosos. O arado de Deus é para os corajosos que querem seguir em frente. E por último, tenha coragem para com os relacionamentos. Um bom relacionamento se inicia com verdade. Coragem para se expor. Se expor a quem? A Deus. Por isso eu convido você a confessar os seus pecados. Porque o próprio Deus falou através de João: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todos os pecados. Tenha coragem, meu irmão e minha irmã. Olha aqui para mim. Tenha coragem de colocar etiquetas, nomes nos pecados que você pratica. Entre no secreto do seu quarto. Porque no secreto do seu quarto de oração não existe assunto proibido. Por isso tenha coragem de se expor a Deus. Se você mentiu, não minta mais. Se você magoou alguém, não magoe mais. Se você trapaceou, não trapaceie mais. Se você agiu com ganância, não seja mais ganancioso. Seja generoso. Não seja egoísta. Seja generoso. Se um dia você, ou hoje, está praticando desonestidade, confesse a Deus. Tenha coragem, confesse a Deus que Ele vai purificar os seus pecados e vai perdoar todos os seus pecados. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de domínio próprio. E eu ouso dizer que o mais importante é o amor. Porque quando temos amor a Deus, temos coragem. Quando temos amor a Deus, obedecemos os seus mandamentos. E se obedecemos os seus mandamentos, com certeza teremos um equilíbrio santo. Teremos uma fé equilibrada. E teremos sanidade em nossa maneira cristã de existir, viver e ser igreja. Tenha coragem, porque o novo tempo está precisando e requer, está carente de crentes corajosos
que testemunham da palavra de Deus. Seja você uma mensagem viva do que Deus fez em você. Vamos orar? Pai, a minha oração nesta hora é por esta pessoa que está nos ouvindo. Realmente somos tentados a ficarmos na nossa zona de conforto, sentarmos em nossa igreja, nos calarmos, cumprirmos a nossa agenda religiosa e não vivermos esse evangelho que muitas vezes está guardado aqui, mas não consegue sair, ser externalizado com ações e atitudes. Que haja coragem no meu irmão e na minha irmã e que possamos de fato testemunhar do grande poder do evangelho que não nos deu um espírito de covardia. Derrame sobre a nossa igreja, derrame sobre a nossa comunidade o teu espírito para que haja coragem em toda a nossa maneira de viver como cristão. Que teu poder, Senhor, venha nos habilitar e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do teu Santo Espírito, Deus, repouse sobre todos nós e de uma forma muito especial aqueles que decidiram desistir e que eles sejam encorajados a continuar na tua igreja e sejam encorajados a chegar até o final de suas vidas seguindo Jesus, o nosso verdadeiro evangelho. Em nome dele é que oramos. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não deixe de ser fiel, não deixe de ser generoso, não deixe de entregar a sua vida, porque o Senhor, com certeza, a revestirá de muita coragem. Deus abençoe e até o próximo encontro. Um grande beijo e um grande abraço. Se cuide, porque a pandemia ainda não está controlada. Deus te ama, essa igreja te ama e o seu pastor quer e deseja te amar muito, muito e servi-lo para que a minha vida seja uma bênção na sua vida. Deus abençoe a sua vida, sua casa, seu lar e sua família. Não existe nada melhor do que caminharmos ao lado do nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu